Fala, Fogão! A novela para a definição do novo treinador do Botafogo finalmente chegou ao fim. E o escolhido para cumprir essa missão de recolocar o Glorioso na Série A do Campeonato Brasileiro é Marcelo Chamusca. E já vou comentar em detalhes essa negociação para vocês. Outro ponto que eu quero destacar é que as contratações no Botafogo começam a avançar pensando nessa próxima temporada. E aqui eu vou resumir a situação de cada um dos nomes que o Botafogo tem no radar. Robson, Ronald, Pedro Castro, Gilvan, Jonathan, Matheus Friso. Vou comentar para vocês como é que está a situação de cada um deles. Para fechar, quero destacar aqui que o valor que o Botafogo vai receber da TV Record por 2 anos de transmissão do Campeonato Carioca é infinitamente menor do que aquilo que recebia da Rede Globo. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. Primeiro ponto que eu quero destacar nesse vídeo é justamente essa situação do Campeonato Estadual. Com a Rede Globo, enquanto emissora que transmitia o Campeonato Estadual, o Botafogo recebia 18 milhões de reais por temporada. Em 2 temporadas, 36 milhões de reais. Já agora com a Record, que é a nova emissora responsável pela transmissão do estadual, nesses mesmos 2 anos, o Botafogo deve receber 3 milhões e 900 mil reais, pelo menos em termos de cota fixa. No contrato tem lá uma parte variável, em relação a pay-per-view, mas ainda assim é uma queda de arrecadação muito considerável. Tá certo que no Botafogo isso não é novidade, afinal de contas, esse contrato com a Rede Globo já foi rescindido há algum tempo. Contrato esse que foi rescindido em virtude daquele caso com o Flamengo e a Rede Globo. O Flamengo pedindo para receber muito mais do que Botafogo, Vasco e Fluminense. No fim das contas, não vai receber os 18 milhões, vai receber bem menos do que isso, 1.950.000 por temporada em cota fixa, mas logicamente o Flamengo sinceramente não tá nem aí para isso. Dos 4 grandes do Rio, o único que está bem financeiramente é o Flamengo. Então os times que foram prejudicados nesse caso todo são Botafogo, Fluminense e Vasco, logicamente. Vai fazer falta para o Botafogo, é uma queda de arrecadação que se soma a que a gente vai ter em relação à Série A do Campeonato Brasileiro e, naturalmente, a diretoria do Botafogo vai ter que buscar novas fontes de receitas para que a gente possa equilibrar as contas nessa temporada. Venda de jogadores é uma possibilidade para fazer dinheiro e equilibrar o caixa. Outro ponto que eu quero destacar aqui nesse vídeo é justamente a situação do Marcelo Chamusca. Ele foi escolhido para comandar o Botafogo nessa missão de retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. E em relação a isso, sinceramente, é um nome muito interessante. Afinal de contas, de 2013 para cá, o Chamusca ajudou 4 equipes a conquistarem o acesso. O Salgueiro em 2013 da Série D para a Série C. Depois veio o Guarani em 2016 da Série C para a Série B. Depois o Ceará em 2017 da Série B para a Série A. E nessa temporada o Cuiabá. Ele fez parte desse acesso do Cuiabá, foi líder durante muito tempo na Série B, depois saiu do Cuiabá, foi para o Fortaleza, não teve sucesso na Série A, mas ainda assim, pensando em acesso, é um nome muito interessante. Dos nomes que foram ventilados, a minha preferência, sinceramente, era o Dorival Júnior, mas, já que não pôde ser o Dorival, o nome do Marcelo Chamusca em relação a isso pode ser sim muito interessante. Vale destacar que o Botafogo está fazendo um contrato com um treinador que deve chegar segunda ao Rio de Janeiro para a assinatura desse contrato de 2 anos. Ou seja, se o Marcelo Chamusca conquistar o acesso nessa temporada, algo que a gente espera que aconteça, até porque o Botafogo não pode nem pensar em repetir o Cruzeiro nessa temporada atual, que ficou na Série B, temos que voltar logo de cara. Se ele conseguir o acesso, ele vai permanecer para a próxima temporada. Isso obviamente segue aquela linha de raciocínio que o Docésio Melo vem apresentando, de falar que ele quer um treinador que fique a médio e longo prazo. Então faz um contrato de 2 anos, naturalmente a torcida tem que ter paciência caso os resultados não comecem a acontecer assim como a gente deseja, mas a gente tem que ter essa paciência para poder dar tempo ao tempo e o trabalho acontecer. É claro que a gente não pode repetir o que aconteceu com o Eduardo Barroca, derrota atrás de derrota, e ainda assim você ignora tudo isso e mantém o treinador. A gente espera que o trabalho seja muito bem feito, mas temos que ter paciência para que esse trabalho possa se desenvolver e o Botafogo conquiste os seus objetivos nessa temporada de 2021. O Marcelo Chamusca chega com 2 profissionais na sua comissão técnica. O seu auxiliar, que é o Caio Tuori, filho do Paulo Tuori, que hoje comanda o Atlético Paranaense, nessa temporada de 2020, conforme você bem sabe, comandou também o Botafogo, e o seu preparador físico, Roger Gouveia. É bem interessante ele trazer o próprio preparador físico, porque naturalmente esse preparador físico sabe como Marcelo Chamusca gosta de armar suas equipes. E na preparação física, é muito importante que você saiba preparar a equipe de acordo com as ideias de jogo que serão executadas. Se você gosta de jogar no contra-ataque, por exemplo, o seu time tem que ter a capacidade de percorrer grandes distâncias em alta velocidade, justamente para fazer a transição defesa-ataque.
Já se você gosta de jogar com a posse de bola, é uma outra forma de você preparar a equipe. Até porque, por exemplo, um centroavante que joga numa equipe que mantém a posse de bola, ele vai ter que dar um pique aqui de 15, 20 metros para poder chegar na frente do adversário. Já se joga no contra-ataque, esse mesmo centroavante vai ter que percorrer grandes distâncias. Então a forma de você preparar a equipe é diferente e é muito interessante ele ter um preparador físico na sua comissão técnica para poder preparar a equipe do Botafogo da melhor forma possível. Vale aqui destacar ainda que o Marcelo Chamusca não vai comandar o Botafogo nesses próximos 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Então ele só vai observar, vai começar a fazer aquela avaliação de elenco, tudo aquilo que a gente sabe que acontece quando um novo treinador chega à equipe e naturalmente ele vai começar a fazer essa pré-temporada, entre aspas, já que nessa temporada não vai ter pré-temporada, pensando já no Campeonato Estadual. E ele vai chegar naturalmente já conhecendo alguns jogadores que o Botafogo está buscando negociar nesse mercado. A gente está falando aqui de Robson, Ronald, Pedro Castro, Gilvan, Jonathan, Matheus Friso, jogadores que estão no radar do Botafogo, sendo que o Pedro Castro e o Ronald já estão acertados com o Botafogo. Vamos começar aqui falando então sobre a situação do Ronald. O Ronald tinha contrato com o Botafogo de Ribeirão Preto até maio. Porém, o Botafogo conseguiu chegar a um acordo com a equipe de Ribeirão Preto, que liberou o atleta antes do fim do contrato, porém manteve 15% dos direitos econômicos numa venda futura. O Ronald que chega ao Botafogo para fazer uma função muito importante, aquele atacante de beirada, de velocidade, que fez muita falta nessa temporada de 2020. Já o Pedro Castro é um meia que estava há muito tempo no Avaí. Ele renovou seu contrato com o Tombense e foi emprestado para o Botafogo. É um jogador que chega aí numa posição muito carente nesse elenco do Botafogo. Nessa última temporada realmente fez falta a gente ter peças de reposição para o meio de campo e o Pedro Castro chega para poder fazer essa função, jogar ali no meio de campo do Botafogo. Outro jogador que está bem encaminhado à contratação é o Gilvan, zagueiro do Atlético Goianiense, que tem contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Ele já disse que não vai permanecer no Atlético Goianiense porque gostou da proposta do Botafogo. Naturalmente, ele não pode falar ainda como jogador do Botafogo, mas vai chegar pro Glorioso e vai fazer parte aí dessa reformulação. Lembrando que o Gilvan é um zagueiro que tem 31 anos de idade, ou seja, ele chega para agregar experiência também à nossa linha de zaga. A gente sabe muito bem que o Souza é um jovem jogador, o Canu está fazendo sua primeira temporada na Série A, o Marcelo Benevenuto deve sair e com muita justiça, afinal de contas não tem mais clima para o Marcelo Benevenuto permanecer no Botafogo, e o Gilvan então chegar, a gente começar a trazer reforços para essa posição vai ser muito importante. Criar uma espinha dorsal defensiva vai ser fundamental, porque olha, nessa temporada de 2020, como a gente sofreu com essa linha de zaga. Outro jogador aqui que vale comentar é o Robson. O Fortaleza e o Cuiabá estavam querendo o jogador, o Curitiba queria manter também o atacante no elenco, mas parece que a proposta do Botafogo foi mais interessante. E justamente por isso ele deve trocar o Coxa pelo Botafogo. É um jogador muito interessante, já falei aqui no canal sobre ele, tem um bom chute de fora da área, arrisca as jogadas, perde alguns gols, é verdade, era muito criticado pela torcida do Curitiba, inclusive, por conta disso, mas ainda assim é artilheiro do Coxa na temporada. Tem 8 gols na Série A, artilheiro da equipe no ano e, logicamente, embora perca muitos gols, também é um jogador que se impõe, que busca jogar o jogo e não se esconde. Eu já falei aqui no canal, prefiro ter um jogador no elenco que pode perder o gol, mas não tem medo de arriscar, do que aquele que sequer tentar, tenta, A gente tem que pensar mais dessa forma e tomara que o Robson venha pro Botafogo e tenha o pé bem calibrado por aqui. Outro jogador que vale comentar é o Matheus Friso. Ele pertence ao Grêmio, estava no Vitória e vem para o Botafogo por empréstimo. É mais um jogador que o Botafogo traz para esse setor de meio de campo. Mas no caso do Matheus Friso, ele é um segundo volante. Um jogador que dizem que tem uma boa saída de bola, não é muito bom assim na marcação, mas ainda assim vem para agregar essa qualidade de saída de bola. Algo muito importante no elenco do Botafogo. Lembrando que o Botafogo pretende manter o José Wellison, que é aquele volante marcador, não tem tanta qualidade assim com a bola no pé, mas mantém aquela pegada de marcação. Um outro jogador que está bem encaminhado com o Botafogo é o Jonathan, lateral direito do Curitiba. Embora a gente ainda não tenha dado um destino para o Cascardo, Kevin e também para o Barrandegui, o Jonathan deve chegar ao Botafogo para reforçar um setor muito carente ao longo de toda essa temporada. Tá certo que a torcida do Curitiba não gosta do Jonathan. Se você perguntar para um torcedor do Curitiba, ele vai dar graças a Deus pelo Jonathan tá saindo de lá. Mas é aquela história, lateral no futebol brasileiro tá bem complicado. Se você pegar ali os 8 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, você vai ver que ainda assim, lateral é um problema. Então no futebol, de modo geral, tá bem complicado você achar um lateral que realmente agrade o torcedor. O Jonathan deve chegar, não vai permanecer no Coxa e vem como mais um reforço que estava na lista do Eduardo Barroca. Essa situação da gente estar buscando reforços que estavam na lista do Eduardo Barroca, sinceramente,
não me agrada. O nome do Robson ok, me agrada. O Gilvan também parece ser um zagueiro interessante que pode agregar. Mas sinceramente não faz muito sentido você ficar toda hora contratando um jogador que está na lista de reforços de um treinador que já foi demitido. Vamos ver se com essa chegada aí do Marcelo Chamusca muda alguma coisa. Ele provavelmente vai indicar alguns reforços também pro Botafogo e naturalmente vai trabalhar junto do Eduardo Freeland, diretor de futebol, para poder definir essas contratações e dispensas também, já que o Botafogo precisa se livrar de boa parte desse elenco que fez essa temporada pífia, levando o Botafogo mais uma vez para a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito desses reforços que estão para chegar no Botafogo? Esses nomes te agradam? O Marcelo Chamusca como novo treinador do Botafogo, o que você pensa sobre isso? Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para a gente poder alcançar a marca dos 10 mil inscritos aqui no canal. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.